Há uns dias foi tornado público o Relatório Anual de Segurança Interna, também conhecido como RASI, portanto está na internet, qualquer pessoa o pode consultar, e houve um foco mediático muito específico em relação à parte da extrema-direita, que é evidentemente aquilo que interessa aos mídias tradicionais para garantir a continuidade da sua narrativa, e eu venho no dia de hoje mostrar-vos esta notícia, que fala da extrema-direita e dos influencers da extrema-direita, veja-se bem, e eu depois venho falar-vos de dados verdadeiramente preocupantes que foram genericamente ignorados pelos mídias tradicionais e que são dados muito mais preocupantes do que qualquer extrema-direita, que não é sequer de perto nem de longe uma ameaça à segurança do país. Eu venho mostrar-vos esta notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, RASI, extrema-direita manteve-se ativa em 2025 e promove agenda anti-islâmica e deportação em massa. E, portanto, eu não vejo como é que isto é um problema, desde logo porque os governantes promoveram a imigração em massa sem consultar o povo português ou qualquer país na União Europeia, que nenhum país quer esta imigração em massa, e, portanto, acho que é perfeitamente execuível e legítimo que os povos digam: vocês tiveram essa atitude sem nos consultar e nós agora queremos reverter essa atitude. Não me parece que haja sequer algo mais democrático do que isto, desde logo porque trazer estas pessoas em massa não teve qualquer correspondência com a vontade popular. Devolver estas pessoas em massa começa a ter cada vez mais adesão do ponto de vista popular. Ao mesmo tempo, o RASI acusa os extremistas de direita de terem espalhado desinformação e propagação online enquanto promoviam e normalizavam um discurso público de ódio, discriminação e antidemocrático. O Relatório Anual da Segurança Interna confirma que a extrema-direita se manteve ativa em 2025. Não, muito pelo contrário. Aliás, o discurso da extrema-direita, desta direita nacional populista, como é apelidada, é cada vez mais democrático. Diga-se de passagem, cada vez mais democrático na medida em que tem cada vez mais base do ponto de vista popular, ao contrário desta ideia de que temos que receber toda a gente. Não temos. A maior parte da imigração tem mesmo que ir embora e não se utilizem eufemismos. Estou mesmo a falar de repatriamentos em massa, portanto aqui no canal não foram utilizados eufemismos como diz aqui na notícia. Em concreto, lê-se no RASI que os extremistas de direita procuraram promover uma agenda anti-islamização, anti-imigração e pela remigração, um eufemismo para deportação em massa, explica o relatório. O documento acusa ainda a extrema-direita de ter tentado provocar e confrontar abertamente os alvos destas políticas para daí retirar benefícios eleitorais e através da polarização da sociedade em torno dos temas fraturantes da agenda da extrema-direita. Eu acho interessante que esta coisa de confrontar figuras políticas, estas palavras são utilizadas de uma forma depreciativa, mas reparem numa coisa: quando há representantes políticos, o que é que vos é dito em democracia que os representantes políticos têm como função? Está no nome deles, portanto, representação política. Se há cada vez mais pessoas, mesmo que por meio da polarização, e a polarização está a acontecer porque atiramos vários temas para debaixo do tapete e marginalizamos as pessoas, e eram muitas, que queriam falar sobre esses temas. E agora, os representantes políticos que não estão acima do povo, são literalmente pessoas que têm que servir o povo, pelo menos na definição, que é coisa que evidentemente nunca acontece. Falo, por exemplo, do presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. Eu acho que ele tinha ali um número de pessoas, eu já não vou dizer os números porque eu não me lembro dos números ao certo e não quero induzir ninguém em erro, mas havia o número A. Vamos dizer o número A. Ou o número 1. Pronto. Havia um habitante em Santa Maria Maior, isto para falar de números em concreto. E basicamente, este senhor de Santa Maria Maior duplicou os números através da atribuição da autorização de residência das pessoas que viviam em Santa Maria Maior. Alguém foi consultado em Santa Maria Maior. Os habitantes que lá estavam antes do mandato deste senhor foram consultados. Os europeus foram consultados na sua própria casa para trazer em massa um conjunto de estrangeiros, muitos deles que não querem cá estar, e a maior parte deles, diga-se de passagem, que nós também não os queremos cá, porque a imigração vai ter que sair em massa da mesma forma que entrou. E, portanto, tem cada vez mais bases democráticas desse ponto de vista, que não me parece propriamente um choque dizer-se que as pessoas querem. Os meus amigos fizeram a questão de impor aos povos europeus esta ideia de que, bom, agora vocês têm que receber os coitadinhos porque eles vêm salvar a segurança social, e de repente não podemos dizer nada sobre o assunto, e quando começamos a dizer somos mencionados no relatório anual da segurança interna. Não estou interessado. Honestamente não estou interessado. O que é que diz? Tem aqui ao mesmo tempo
O Razi acusa os extremistas de direita de terem espalhado desinformação e propagação online enquanto promoviam e normalizavam um discurso público de ódio, discriminação e antidemocrático, o que incentivou comportamentos racistas ou xenófobos e levou ainda a radicalizar simpatizantes e militantes para a violência, lê-se neste relatório. Portanto, está tudo escrito, mas eu não vejo números. Portanto, quais é que foram as palavrinhas que incentivaram determinadas pessoas? E mesmo que isso seja verdade, como é que é possível eu dizer alguma coisa, a outra pessoa comete um determinado ato, seja ele violento, reprovável moralmente ou ilegal, o que quer que seja, e de repente eu sou responsável pelas ações de um adulto totalmente capaz de tomar as suas decisões? Isto é tratar as pessoas como estúpidas. Ninguém diz que, se houver, por exemplo, um debate nas televisões portuguesas sobre, sei lá, se o aborto é moral ou não, ninguém diz que haver uma conversa sobre o tema ou que haver uma pessoa que defenda afincadamente uma posição contra o aborto que vai incentivar pessoas a ter abortos. Isso é absolutamente estúpido. Não faz qualquer tipo de sentido. São seres humanos responsáveis, maiores de idade, e estamos a falar de pessoas que tomam as suas próprias decisões. Se eu disser alguma coisa, e diga-se de passagem, neste canal nunca foi dito para qualquer um de vocês, seguidores ou não, irem espancar pessoas do outro espectro político, irem partir montras. Por outro lado, do outro lado da barricada, já houve pessoas a pintar o primeiro-ministro, montras partidas, pessoas a pendurarem-se na segunda circular, lá naquela ponte laranja, que quem anda pela segunda circular sabe do que é que eu estou a falar. Pessoas a barricarem-se em Lisboa, impedindo outras pessoas de irem trabalhar, que é o seu ganha-pão, porque já agora, diga-se de passagem, nem todos temos a vida do miúdo de classe média que pinta o cabelo de azul, acha que a sua causa política são os pronomes que alguém se enganou a dizer, ou que alucinações coletivas que os próprios têm, e depois andarem a partir montras e a queixar os ricos pela sua própria desgraça, tendo em consideração que provavelmente, digo eu, são responsáveis pela sua própria vida, mas depois eu dizer determinadas palavrinhas, não parti montras, não pintei ninguém, não ando, enfim, a dizer, meus amigos, vão agredir alguém, nunca disse isso, nem nunca vou dizer neste canal. E de repente a culpa é do que eu digo e do que alguém diz, e enfim, tem graça ouvir estas coisas, principalmente num documento que deveria ser sério e não ideológico. Estamos a falar do relatório anual de segurança interna de um país que se diz minimamente civilizado. No documento explica-se que os movimentos tradicionais de skinheads, supremacistas brancos e de cariz neonazi e violentos não têm a mesma capacidade de atração entre os mais novos em relação aos novos movimentos de extrema-direita e identitários, com uma presença forte nas redes sociais e, o que entendem os autores do relatório, líderes carismáticos. Tudo isto, conclui-se no Razi, tem contribuído para a normalização do discurso de ódio e da violência online e offline. Não sei como é que fizeram a correlação dos dados, mas eu gostava de vos dar alguns dados e de saber verdadeiramente se isto tem que ver com as palavrinhas da extrema-direita. Ora, houve um aumento em 2025 de 353 crimes associados à imigração ilegal, houve um aumento de 138% de auxílio à imigração ilegal, 10% de aumento de homicídio voluntário consumado, isto estamos a falar verdadeiramente da segurança nacional. Houve um aumento de 6,4% das violações, é o maior valor, novamente, da última década, e a população prisional aumentou, no ano passado, 6,3%. Estes 4, 5 dados, sobre os quais ninguém está a dizer absolutamente nada, são dados que qualquer pessoa pode consultar no Razi, como já disse, escrevam Razi no Google 2025 e vão ter um link, uma hiperligação, onde podem fazer download. Aquilo é um documento com 440 e tal páginas, não sei ao certo, tem um índice, tem tudo, podem consultar estes dados. E digam-me se é mais preocupante haver meia dúzia de pessoas a dizer umas palavrinhas que alguém não gosta nas redes sociais, ou estes dados que eu acabei de vos dar e que são tratados como aumentos insignificantes, são tratados como dados que não têm qualquer tipo de relevância prática e que são apenas sensações da extrema-direita desse ponto de vista. Repito, 353% imigração ilegal, 138% auxílio à imigração ilegal, um aumento de 10% do homicídio voluntário consumado, não é brincadeira nenhuma, o maior valor de violações da última década e um aumento de 6,3% da população prisional. Mas depois venham publicamente fazer notícias e reunir grandes painéis de comentadores e jornalistas
generalistas e especialistas no raio que vos parta, perdoem-me a expressão, e digam-me que o problema são as palavrinhas nas redes sociais. Era isto, no fundo, que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBWay na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.